Bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do YouTube da nossa playlist de Física Mecânica. Hoje, dando sequência ao nosso estudo do movimento de rotação de corpos rígidos, nós vamos falar da relação entre a cinemática linear e a cinemática angular. Então a gente vai ver qual que é a relação entre aquelas velocidade e aceleração angular com a velocidade e aceleração linear. Antes da gente começar, não se esqueça que esse vídeo é uma sequência dos conteúdos que nós já estávamos vendo nos últimos vídeos aqui da playlist de Física Mecânica com relação à rotação de corpos rígidos. Então eu recomendo fortemente que você reveja esses conteúdos ou assista pela primeira vez caso ainda não tenha visto. Vou deixar recomendado aqui em cima para você ter fácil acesso. Lembre também de se inscrever no canal para estar por dentro de tudo que a gente vai estar postando. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom pessoal, então hoje a gente vai estar falando aqui sobre as relações entre a cinemática angular e a cinemática linear. Nós estudamos aqui para a cinemática angular grandezas como, por exemplo, a minha velocidade angular e a minha aceleração angular. Lá na cinemática linear, nós estudamos grandezas como a minha velocidade linear e como a minha aceleração. E como que essas grandezas estão relacionadas? Ou seja, em um movimento de rotação aqui, no qual eu tenho uma velocidade angular, qual que é a aceleração linear do meu corpo? E dado que eu tenho uma velocidade angular, qual que vai ser aqui a velocidade linear do meu corpo? Afinal, essas velocidades lineares, aceleração linear, elas são muito mais usadas no cotidiano. E aí, quando a gente sabe a equivalência angular para o meu contexto linear, é mais fácil da gente saber se realmente o movimento está sendo rápido ou não. Então, em muitos casos, é conveniente que a gente faça essa transformação da cinemática angular para a cinemática linear, para que a gente entenda um pouco melhor o que está sendo cobrado. E nas provas, caem muitos exercícios pedindo essa relação. Então a primeira coisa, a gente vai lá qual que é a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. Nós vimos na aula passada que, dado um arco de circunferência de comprimento S, a sua relação com o ângulo ali de abertura para formar aquele arco era de que esse comprimento S era igual ao raio da minha circunferência vezes o ângulo θ ali, o ângulo que eu abri para formar aquele arco de circunferência. Diferenciando em relação ao tempo, isso aqui é uma operação de cálculo diferencial integral que não é visto muito frequentemente no ensino médio, mas é basicamente a gente analisar o seguinte: eu tenho aqui S igual a R vezes o θ. E eu vou analisar aqui a variação no tempo dessas grandezas. Então, a variação de posição linear em relação ao tempo é a minha velocidade linear. O raio é constante, e aqui a minha variação de ângulo em relação ao tempo, como nós vimos na aula passada, é a minha velocidade angular. Então, diferenciando em relação ao tempo, é claro que no cálculo diferencial integral isso aqui seria um pouco diferente. Mas a ideia é basicamente essa, é a gente estudar essa variação das grandezas em relação ao tempo. Então nós temos que a velocidade linear é igual ao raio vezes a velocidade angular. Portanto, a gente pode perceber que a velocidade linear e a velocidade angular elas são grandezas diretamente proporcionais, e existe aqui uma constante de proporcionalidade que seria o raio. Assim, quanto mais afastado o ponto estiver do eixo, ou seja, quanto maior for esse raio, maior a sua velocidade linear. Então, dado uma velocidade angular constante, quanto mais longe do eixo fixo, ou seja, quanto maior o raio, quanto mais longe desse ponto, maior a velocidade linear. Além disso, a direção do vetor velocidade linear é tangente à sua trajetória circular em cada um dos pontos. Então aqui nós temos o desenho mostrando esse movimento, em que eu tenho aqui uma velocidade angular, eu tenho aqui um raio R partindo do eixo fixo até a borda aqui da minha circunferência, e aqui a minha velocidade linear ela está sempre tangente à trajetória. Ou seja, aqui ela está formando um ângulo de 90 graus com o raio. Então a gente pode imaginar que quando a gente estiver nesse ponto aqui, minha velocidade ela vai estar aqui tangente. Quando eu estiver nesse ponto aqui, minha velocidade também ela vai estar aqui, ó, sempre tangente à trajetória circular. Falando agora das acelerações tangencial e centrípeta. A gente pode representar a aceleração no movimento de rotação por duas componentes. Uma aceleração tangencial, ou seja, que é tangente à minha trajetória circular, e uma aceleração radial. Essa aceleração radial ela está na direção do raio, ou seja, aponta ao centro da minha circunferência. A componente tangencial da aceleração, essa que está tangente à minha trajetória, ela atua fazendo alterar o módulo da velocidade da partícula. Quanto maior a aceleração tangencial, como a gente sabe que a velocidade linear também é tangencial ao movimento, ou seja, elas estão na mesma direção e no mesmo sentido. Portanto, quanto maior a aceleração tangencial, maior essa velocidade linear. Então, a aceleração tangencial atua dessa forma, né, fazendo variar o módulo da velocidade linear da partícula. A aceleração tangencial ela pode ser encontrada como sendo o raio vezes a minha aceleração angular. Já a minha aceleração centrípeta ou aceleração radial,
ela vai ser associada à variação da direção da velocidade da partícula. Então, é a aceleração radial que faz com que o movimento continue sendo ali circular. Ele está sempre apontando ao centro da minha trajetória. A aceleração radial, então, ela pode ser encontrada como sendo a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. É uma das formas mais usadas, mas também, como a gente sabe que a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio, eu consigo substituir aqui na minha expressão e chego nessa fórmula aqui, que a aceleração radial, ou aceleração centrípeta, vai ser igual à velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Ambas as relações são verdadeiras e, na verdade, essa segunda deriva da primeira, né, como a gente viu. Então, dependendo do caso, dependendo dos valores que o exercício te fornecer, você usa uma fórmula ou a outra. Vamos fazer alguns exercícios, então, para a gente poder entender esses conceitos. Uma roda ela gira com velocidade angular constante de 6 radianos por segundo. Primeiro ele pede para calcular a aceleração radial a um ponto de distância ali 0,5 metros do eixo. Velocidade angular constante, ou seja, eu tenho aqui que meu ômega é de 6 radianos por segundo. Eu tenho o ômega, eu tenho o raio, e ele me pede a aceleração radial. A aceleração radial a gente pode usar aquela relação de que ela vai ser o ômega ao quadrado, ou seja, a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Substituindo os valores, nós temos 6, que é a velocidade angular ao quadrado, vezes 0,5. 6 ao quadrado é 36. Multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por meio, ou seja, dividir por 2 o valor. 36 dividido por 2 dá 18. Então, 18 radianos por segundo ao quadrado. A letra B pede a velocidade tangencial no ponto. A velocidade tangencial seria a velocidade linear da minha partícula. E a gente tem aquela relação entre a aceleração radial, ou a aceleração centrípeta, e a velocidade tangencial. A aceleração radial ela vai ser igual à velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio. Substituindo os valores que a gente conhece, a aceleração radial é igual a 18, a velocidade é o que a gente está buscando conhecer, e o raio é 0,5. Novamente, multiplicar por 0,5 seria multiplicar por meio. Então, 18 vezes meio é a mesma coisa que 18 dividido por 2, vai me dar 9. Então, eu chego que a velocidade ao quadrado é igual a 9, passo esse quadrado ao outro lado como sendo raiz, chego que a velocidade tangencial é de 3 metros por segundo. Bem simples esse exercício, basicamente aplicar a fórmula. Esse segundo exemplo ele é um pouco mais extenso, mas ele vai seguir a mesma ideia. O lançador de um disco gira com velocidade angular alfa igual a 50 radianos por segundo ao quadrado, fazendo o disco se mover ao longo de uma circunferência de raio igual a 0,8 metros. Então a gente tem aqui o nosso movimento, né? A gente tem aqui esse raio R de 0,8 metros. Nós temos aqui a aceleração radial apontando ao centro do meu movimento, ao centro dessa circunferência. E a gente tem aqui a aceleração tangencial sempre aqui, ó, tangente à minha trajetória circular. Vamos supor que o braço do lançador possa ser modelado como um corpo rígido, ou seja, valem essas equações que a gente está vendo até agora. Logo, o raio é constante. Determine o componente vertical e o componente horizontal da aceleração no instante que a velocidade angular é igual a 10 radianos por segundo. Então, quando a gente tem um exercício extenso dessa forma, a primeira coisa que a gente pode fazer é separar os elementos que o exercício me fornece. Então, ele me disse que, primeiro, a aceleração angular é de 50 radianos por segundo ao quadrado. Ele me disse que o raio é 0,8 metros. E ele me disse que a velocidade angular é de 10 radianos por segundo. Determinar a componente vertical e a componente horizontal da aceleração é basicamente eu descobrir qual que é a aceleração radial e qual que é a aceleração tangencial. A aceleração tangencial a gente pode usar a relação de que ela vai ser igual ao raio vezes a minha velocidade angular, substituindo os valores 0,8 vezes 50, vai me dar 40 metros por segundo ao quadrado para a aceleração tangencial. Já para a aceleração radial ou aceleração centrípeta, nós temos essas duas relações. Como no exercício ele me deu a velocidade angular, eu vou usar essa segunda aqui, ômega ao quadrado vezes o raio. Então vai ser 10 ao quadrado vezes o raio, que é 0,8, seria 100 vezes 0,8, que me dá 80 metros por segundo ao quadrado para a aceleração centrípeta. Então aqui eu tenho a aceleração radial apontando ao centro do movimento, e eu tenho a aceleração tangencial aqui tangente ao meu movimento. Poderia ainda querer descobrir qual que é a aceleração do meu corpo, ou seja, não estou querendo mais descobrir os seus componentes isolados, mas sim a sua aceleração total. A sua aceleração, então, ou seja, o módulo do vetor aceleração, a gente pode obter através do teorema de Pitágoras. Se eu for analisar essas componentes aqui da aceleração, nós vamos ter o quê? Aqui eu vou ter a aceleração tangencial, eu vou ter aqui a aceleração radial, e aqui eu vou ter a minha aceleração, então,
total, dado que as acelerações radiais e tangenciais são as componentes dessa aceleração. Aqui então eu posso usar o que? O teorema de Pitágoras. Então a aceleração vai ser a aceleração radial ao quadrado mais a aceleração tangencial ao quadrado, tudo isso dentro de uma raiz. Então, substituindo os valores, 80 ao quadrado mais 40 ao quadrado, tirando a raiz eu chego em 89 metros por segundo ao quadrado. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre a relação entre a cinemática linear e a cinemática angular. Se esse vídeo te ajudou e você gostou dele, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e de compartilhar com seus amigos para ajudar a gente a alcançar cada vez mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal para estar por dentro de tudo que a gente está postando. Todas as segundas nós temos vídeos de conteúdo de matemática e de física, e todas as quartas nós temos resolução do Enem. Me siga também no Instagram, onde lá todas as terças nós temos resumos dos conteúdos e também conteúdos extras diários. Um forte abraço a todos vocês e bons estudos!